Olá, pessoal do primeiro ano. Nós vamos ver hoje a respeito de relevo brasileiro, certo? A gente já viu na última aula a respeito de relevo, né? E a gente viu que a gente tem 4 tipos de relevo. Os 4 tipos são planalto, planícies, depressões e montanhas, tá? Então, as outras variações que a gente tem, como serras, vales, chapadas, então são variações desses 4 tipos aí, certo? Então, a gente vai ver hoje sobre classificação do relevo brasileiro, que está aí na página 530 da unidade 3 do módulo 2 de vocês, certo? Então, começando aí na página 530, diz assim: a classificação do relevo brasileiro é bastante complexa em razão dos diversos critérios utilizados pelos pesquisadores para compartimentar sua superfície. Como vimos anteriormente, o relevo brasileiro apresenta em sua grande maioria altitudes inferiores a 1.200 metros e com formação geológica muito antiga. Então, a maior parte, do nosso relevo é formado aí de planaltos e planícies, certo? Nesse mapa aqui de vocês, tem aí o Planalto das Guianas, ok? Que é onde a gente tem a nossa maior elevação, que é o Pico da Neblina, que fica aqui na Serra do Imeri, no Amazonas. Ele tem 2.994 metros, por isso que ele não é considerado uma montanha, tá? Porque para ser considerado montanha, ele tem que ter mais de 3.000 metros. Então, o Planalto das Guianas, a gente tem vários picos aqui, várias serras. Então, as maiores elevações, a gente tem aí nos planaltos, aqui no Brasil. Então, a gente chama de formação geológica muito antiga, porque são escudos cristalinos, são crátons, são planaltos realmente de eras anteriores à que a gente está vivendo agora, que é a era Cenozoica. Então, aqui no Planalto das Guianas, além do Pico da Neblina, a gente tem o Pico 31 de Março, entre outros, ok? Aqui, a gente vai ter o Planalto Central. Gente, o Planalto Central e o Planalto Meridional, assim como também o Planalto Atlântico, toma toda a parte aqui central mesmo do Brasil, tá? Toda a área aqui de Cerrado. A gente também vai ter aqui a área onde a gente vai ter o Planalto da Borborema, que é onde fica a nossa cidade, Campina Grande. E a gente também vai ter aqui a presença das planícies. A planície amazônica, aqui, certo? A planície costeira e a planície do Pantanal. Há outras formas de fazer a classificação aí do nosso relevo, certo? Então, as baixas altitudes aqui do nosso país são divididas aí tanto em planícies como também em depressões, certo? Por exemplo, na planície amazônica aqui, a gente pega quase toda a parte da floresta amazônica, aqui na região norte. E a gente vai ter aqui a planície do Pantanal, que são as duas maiores planícies que a gente tem aqui no Brasil, certo? Aí nós vamos ter aí, as baixas altitudes que são predominantes aqui no Brasil, eles são consequência dessa formação de relevo antigo, já que a gente não está em cima de encosta de placas, A gente está em cima de uma placa só, que é a placa sul-americana, então a gente geralmente não tem grandes abalos, então a gente também não tem a existência de dobramentos modernos, que no caso eles são uma consequência mesmo do encontro de placas. Então, quando as placas elas se chocam, que formam os dobramentos modernos, que são as cordilheiras que a gente tem recentes, como a cordilheira do Himalaia, a cordilheira dos Andes, a cordilheira das Montanhas Rochosas, os Alpes andinos. A gente vai ter toda essa questão aí de cordilheiras em locais onde a gente tem encontro de placas. Como o Brasil está em cima da placa sul-americana, a gente só vai ter planaltos que realmente eram as maiores elevações da Terra, até a era passada, a era mesozoica, só que aí os planaltos, eles foram erodidos, tá? Eles sofreram aí um processo de erosão, tanto a erosão fluvial, que a gente já viu, nas últimas aulas, erosão fluvial, erosão pluvial, a própria erosão antrópica, que é a ação do homem, a erosão glacial também. Então, todos esses planaltos eles já sofreram um processo de erosão.
Assim como as planícies também sofreram um processo de sedimentação, né? Elas foram sedimentadas. Então, a planície amazônica, a planície do Pantanal, né? Que são as duas maiores planícies que a gente tem aqui no Brasil, elas sofreram um processo realmente de sedimentação, ok? Então, ó, esse relevo ele foi muito desgastado pela erosão ao longo de milhões de anos. Então, não são coisas tão recentes, tá, gente? Por isso que a gente diz que a formação do relevo do Brasil é uma formação antiga, porque a gente não tem montanhas, a gente não tem dobramentos modernos, a gente não tem relevo aí da era Cenozoica, no caso, esses dobramentos modernos, tá? A gente não tem montanhas aqui. Como eu falei para vocês, o maior pico é o Pico da Neblina, né, que tem 2.994 metros. Para ser mais preciso, tem 2.993,7, tá? Aí temos o Pico 31 de Março, que também fica aqui, ó, no Planalto das Guianas, tá? Aí aqui embaixo, ó, no Planalto, nós vamos ter aqui na região sudeste, temos o Pico da Bandeira, lá no Espírito Santo, temos o Pico da Agulha, no Rio de Janeiro, temos o Pico Pedra da Mina, tá? Então, esses picos aqui que estão na região sudeste também faz parte das maiores altitudes que a gente tem aqui no nosso país, certo? Aí, gente, continuando a leitura, ele fala assim, ó. O relevo é formado por rochas cristalinas em terrenos acidentados, desgastados pela ação de agentes externos, que no caso esses agentes são as erosões, né, que eu falei agora há pouco. Erosão pluvial, fluvial, glacial, eólica, antrópica, tá? Aí aqui, o Brasil apresenta várias classificações de relevos, por isso alguns especialistas no assunto destacaram-se por elaborá-las. As classificações mais comumente citadas são as de Haroldo de Azevedo, né, que no caso ele fez essa classificação do relevo brasileiro na década de 1940. Então, em seu trabalho pioneiro, esse pesquisador empregou termos geomorfológicos, planaltos e planícies, para classificar as subdivisões. Para os planaltos e planícies, utilizou a altimetria. Então, gente, Haroldo de Azevedo, né? Na década de 40, ele fez a primeira classificação do relevo. E ele dividiu o nosso relevo, né, em planaltos e planícies. Então, ele viu que a maior predominância de relevo realmente é de planaltos e planícies, além das depressões que a gente tem também. E ele usou a questão aí da altimetria, tá? No caso aí, fazendo a medição realmente da altitude do nosso relevo. Aí depois a gente teve aí, ó, no caso, esse primeiro mapa que a gente viu, gente, foi de Haroldo de Azevedo, tá? Essa primeira classificação do relevo aí. Aí depois a gente vai ter a classificação feita pelo geógrafo Aziz Absabe, tá? Ele usou como critério para a classificação os aspectos morfoclimáticos, formas de relevo pela ação do clima. Então, ó, quando a gente estuda, por exemplo, domínios morfoclimáticos lá no 7º ano, a gente vê aí a ação do relevo, né, juntamente com o clima e a vegetação. Então, os domínios morfoclimáticos, que foram classificados aí por Assis Absabe, ele consegue, no caso, dividir o Brasil em grandes áreas, né, de acordo aí com as altitudes, mas também com a influência do clima e também a influência da vegetação, tá certo? Então, a vegetação e o clima formaram aí os domínios morfoclimáticos. Aí ele dividiu aqui, ó, nesses relevos que a gente consegue ver nesse segundo mapa. A gente tem aqui o Planalto das Guianas, né? Da mesma forma que Haroldo de Azevedo tinha classificado, ó, o Planalto das Guianas, só que com uma diferença, gente. Vocês estão vendo, ó, que nesse primeiro mapa, ele tem aqui o Planalto das Guianas de maneira menos, digamos assim, menos extensa, tá? Ele para aqui, ó, por exemplo, certo? Então, ó, nessa área, ele não se estende muito para as laterais. Já Assis Absabe, ó, ele estende até o último ponto aqui, o ponto mais extremo, tá? A oeste. Aí, a gente vai ter aqui, ó, o Planalto das Guianas, né? Aí, aqui, o Planalto Central, que no caso é essa área aqui, tá? O Planalto Meridional, que é esse Planalto aqui do Sul. Meridional é a mesma coisa que Sul, tá, gente? Aí, aqui a gente vai ter o Planalto Nordestino, as serras e planaltos do leste e sudeste. Aí aqui a gente vai ter Maranhão e Piauí. Aí aqui a gente vai ter o Planalto uruguaio e rio-grandense, já aqui no finalzinho, ó.
Aí aqui a gente vai ter as planícies, né? Aqui a gente vai ter as planícies e terras baixas amazônicas, as planícies e terras baixas costeiras, que pega aqui, ó, o litoral, quase o litoral todo do Brasil. E a gente vai ter aqui a planície do Pantanal, que é essa área aqui, certo? Então, ó, essa foi a classificação que a CISAPSAB fez em 1962. Então, ele usou aí, no caso, a classificação feita por Haroldo de Azevedo, só que ampliando, né, os conceitos aí, fazendo relação com o clima e também com a vegetação. Por isso que ele fez a classificação do domínio morfoclimático. Então, essa classificação aqui feita por Assis Apsab, ela, no caso, não, digamos, não necessariamente que substituiu a de Haroldo de Azevedo, mas digamos que ela complementou, né? Feito aí algumas diferenças, algumas mudanças na forma de classificação do relevo. Aí a gente vai ter aqui, ó, um novo critério de classificação do relevo brasileiro foi elaborado em 1995 por uma equipe de geógrafos, coordenados por Jurandir Rosa, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, na USP. Aí, gente, no caso, Jurandir Rosa, ele fez uma outra classificação de relevo, que eu vou mostrar para vocês na próxima página. Na página 531 de vocês tem o mapa. E ele usou aí, no caso, o projeto Radan, tá? Que é um projeto aí que usava realmente imagens de satélite e que usava aí, no caso, todo um aparato para fazer realmente o mapeamento do território brasileiro. Quando ele começou a fazer esse mapeamento, ele, no caso, mapeou apenas a região amazônica, certo? Só que o projeto Radan, né, ele, no caso, foi bem aceito, as imagens captadas por avião, né, através de imagem de radar, a gente teve aí, no caso, uma boa aceitação. Então, os geógrafos, eles começaram a fazer o mapeamento do território brasileiro todo, ok? Então, Jurandir Rosa, né, juntamente com essa equipe de geógrafos, ele fez aí o mapeamento do território brasileiro. Aí, aqui diz assim, ó, acompanha a leitura aqui. Esse novo mapa do relevo foi desenvolvido com base em fotos aéreas obtidas de imagens de radar captadas por avião do projeto Radan Brasil, que operou cobrindo diversas regiões do território brasileiro, em especial a Amazônia, entre 1970 e 1985. Vocês estão vendo que foi, ó, depois de Assis Apsab, tá? Aí, o uso do radar permitiu colher imagens da superfície sob a densa cobertura de nuvens e florestas. Com base na interpretação dessas imagens, foi realizado um amplo e integrado estudo do meio físico e biótico das regiões abrangidas pelo projeto, o que resultou em textos analíticos e mapas temáticos detalhados da geologia. A geomorfologia, tá? Que no caso é o estudo aí de toda essa questão física realmente do relevo, tá? Aí a gente vai ter aqui a pedologia também, que é o estudo dos solos, e vegetação. Aí, uso potencial de terra e capacidade de uso dos recursos naturais renováveis. Que, no caso, os nossos recursos naturais renováveis em primeiríssimo lugar, e no caso, é o recurso hídrico, né? No caso, a água. A gente tem 12% de água potável aqui no nosso país. Aí, aqui continuando, diz: nessa classificação foram utilizados 3 critérios para sua elaboração: morfoestrutural, morfoclimático e morfoescultural. Aí, aqui ele faz a explicação através de um mapa, né? Mostrando aí pelos números os locais onde a gente tem planaltos, depressões e planícies. Então, vocês estão vendo que a classificação feita por Jurandir Rosa, ela é uma classificação mais detalhada, e Jurandir Rosa, juntamente com outros geógrafos, fez todo o mapeamento do território brasileiro e classificou aqui, ó, Planalto da Amazônia Oriental, Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba e assim por diante. Aí temos já aqui as depressões de 12 a 22, ó. Depressão da Amazônia Ocidental, Depressão Marginal Norte Amazônica e assim por diante. E aqui, ó, de 23 a 28, nós temos as planícies. Planície do Rio Amazonas, planície do Rio Araguaia, planície e Pantanal do Rio Guaporé e assim por diante. Então, quando você olha aqui,
você consegue observar no mapa a numeração e consegue descobrir de que se trata, né? Se é um planalto, se é uma depressão, se é uma planície. Por isso, gente, que a gente tem essa numeração aqui por causa do detalhamento, né, dessa classificação feita por Jurandir Ross. Aí aqui temos, ó, o primeiro, que no caso o primeiro aqui, gente, morfoestrutural, tá? Leva em conta a estrutura geológica. O segundo considera o clima e o relevo, que é, no caso, essa estrutura morfoclimática. E o terceiro, que é a morfoescultural, contempla a ação de agentes externos, certo? Que, no caso, esses agentes externos são a erosão e também o intemperismo. Aí temos aqui, ó, com base nesses elementos, chegou-se à classificação do relevo do Brasil com 28 unidades geomorfológicas. Essas 28 unidades são divididas aí em planaltos, depressões e planícies. E aqui, através das cores, né, que vocês também conseguem saber onde tem bacias sedimentares e onde tem estruturas cristalinas e dobradas antigas, ou seja, os planaltos antigos, certo? Então, as cores, elas nos mostram aí. Aqui também tem as cores, ó, das planícies, né? Essa cor meio alaranjada, tá? Aí, aqui as depressões de amarelo. E a gente vai ter aqui de verde, né? Um verde mais claro e um verde mais escuro para as bacias sedimentares e os planaltos. Aí, aqui, ó, 28 unidades geomorfológicas divididas em planaltos, depressões e planícies. Aí, esse mapa feito aqui por Jurandir Ross, ele é um mapa bem detalhado, né? E também é um dos mapas mais usados na classificação de relevo. Aí aqui, ó, para Jurandir Ross, as planícies apresentam uma extensão menor no território e podem ser divididas entre planícies costeiras e continentais. Que vocês viram lá na classificação de Haroldo de Azevedo, a gente tinha uma quantidade maior de planícies, né? Então, ele dividiu aí em planície amazônica e também a planície do Pantanal e a planície costeira. Então, era uma planície bem mais ampla. Aí, aqui, Jurandir Ross, ele botou com maior número de detalhes. Aí, aqui, ele dividiu as planícies em costeiras e continentais. As costeiras são as próximas ao litoral, né? E as continentais aqui mais no interior mesmo do Brasil. Aí, aqui, as planícies costeiras são encontradas no litoral, como a planície e os tabuleiros litorâneos. Já as planícies continentais estão situadas próximas a rios de planície, como a planície do Rio Paraguai, que pega a planície mato-grossense, e a do Rio Amazonas, que pega a planície amazônica, tá? Aí as depressões são áreas rebaixadas no limite de bacias sedimentares e encontram-se entre os planaltos ou planícies e planaltos. Aí as depressões podem ser periféricas, marginais ou interplanáuticas. Então, ó, as planícies, no caso, a gente vai ter aí as planícies do Rio Amazonas, né? A planície também do Rio Paraguai, que são as principais aí, são as principais planícies continentais. As planícies, né, dos tabuleiros litorâneos são as planícies costeiras. E aqui a gente tem as áreas de depressão, que no caso são essas áreas aqui, ó, gente, de 12 até 22, tá? São essas áreas aqui amarelinhas no mapa, ok? Então, ó, ele dividiu aqui as depressões em periféricas, marginais e interplanáuticas. Aí as periféricas encontram-se nas regiões de contato com estruturas sedimentares e cristalinas. No caso, essas periféricas são as depressões que realmente ficam mais próximas a regiões de planalto. Então, tem uma área alta, né, muito alta aqui, e tem uma área mais baixa, certo? Então, essas áreas próximas aos planaltos, essas áreas mais rebaixadas, ele chamou de planícies, aliás, de depressões periféricas. Aí aqui, ó, como a sul-rio-grandense e a da borda leste da bacia do Paraná. Aí as depressões marginais, ó, são esculpidas nas bordas das bacias sedimentares. Então, ó, tem uma área um pouco mais baixa, que são bacias sedimentares, as planícies, e tem as depressões próximas a ela, que não vai dar uma diferença tão grande de altitude, né? Mas que aí, no caso, ele chamou de depressões marginais, como as depressões sul e a norte amazônica. E tem também as depressões interplanáuticas, que são as áreas rebaixadas entre planaltos,
como a depressão sertaneja e a do Rio São Francisco, que no caso são depressões que de um lado e de outro tem áreas de planalto, tá? Como aqui, ó, a do São Francisco, certo? A do São Francisco, gente, é essa aqui, 19, certo? Então, aqui, ó, vocês estão vendo que tem um planalto desse lado e um planalto desse outro lado. Então, aqui no meio, né, fica uma depressão que ele chamou aí de depressão interplanáltica, que fica entre planaltos realmente. Aí, pra gente encerrar aqui, ó, a questão de classificação de Jurandir-Royce, ele diz assim: os planaltos são áreas que apresentam vestígios de processos erosivos, como eu já falei para vocês. Sofreu erosão, por isso que teve aí, digamos que um rebaixamento dessas estruturas antigas. Aí, esses planaltos podem apresentar suas estruturas em rochas sedimentares e cristalinas, tanto é que a gente chama os planaltos de escudos cristalinos, né? Em estruturas sedimentares, temos o Planalto da Amazônia Oriental, o Planalto de Chapadas da Bacia do Parnaíba e o Planalto de Chapadas da Bacia do Paraná. Os planaltos em estruturas cristalinas podem ser divididos em coberturas residuais de plataforma, núcleos cristalinos arqueados e cinturões orogênicos. Os residuais de plataforma possuem rochas cristalinas cobertas por terrenos sedimentares, como os planaltos residuais norte e sul-amazônicos. Isso aí ele está fazendo a classificação das rochas, tá? Das rochas que a gente pode encontrar aí nesses planaltos. Rochas cristalinas, principalmente. Aí aqui, os cristalinos arqueados possuem formas arredondadas, como o Planalto da Borborema, que é o planalto onde nós moramos, né? A Campina Grande está em cima desse planalto aqui, Planalto da Borborema. Por fim, os cinturões orogênicos são oriundos da ação erosiva de antigos dobramentos do pré-cambriano, ou seja, de uma era bem antiga, tá, gente? No território brasileiro, nos planaltos e serras do Atlântico leste e sudeste. Aí aqui, ó, nós temos o perfil topográfico. Aí aqui, ó, observa os perfis a seguir para perceber as formas de relevo do Brasil na classificação de Jurandir-Royce. Compare esses perfis consultando o mapa anterior. Aí ele mostra aqui, ó, a gente tem aqui o Planalto Norte-Amazônico, aí a gente tem aqui a área de depressão norte-amazônica, o Planalto da Amazônia Oriental, o Rio Amazonas aqui, ó, esse pontinho azul, o Rio Amazonas. E aqui nós vamos ter a Depressão Marginal Sul-Amazônica e o Planalto Residual Sul-Amazônico. Então, ó, de norte a sul da Amazônia, vocês vão ver que a gente tem uma área mais elevada aqui, né? Uma área de depressão, uma área de planície próxima ao Rio Amazonas, dos dois lados aqui, que no caso é a planície amazônica, essa área. Aí a depressão marginal sul-amazônica, outra depressão para a gente ter novamente um planalto, certo? Então, perfil norte a sul da Amazônia. Aí de leste a oeste, nós temos um perfil diferente, né? Nós temos aqui, ó, os planaltos, vocês estão vendo que tem uma área bem mais elevada. Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, ou seja, bem mais extensa a área de planalto, de leste a oeste. Aí temos aqui a depressão sertaneja. E temos aqui o Planalto da Borborema. Então, ó, no sentido norte e sul da Amazônia, vocês estão vendo que a gente tem mais áreas de depressão e de planalto, né? Aliás, de planície, que é essa planície aqui do Rio Amazonas. Já na região nordeste, vocês estão vendo que a gente tem uma área bem mais elevada, que é a área de planaltos e chapadas. A gente tem a depressão sertaneja aqui e a gente tem o Planalto da Borborema. Campina Grande fica aqui, tá certo? No Planalto da Borborema. Aí temos aqui os tabuleiros litorâneos, vocês estão vendo que já vai, no caso aqui, tendo uma declividade, certo? Que no caso a gente já vai ter aqui a depressão já próxima ao Oceano Atlântico. Aí nós vamos ter aqui o perfil leste-oeste das regiões centro-oeste e sudeste. Então, esse perfil aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem aqui o Pantanal Mato Grossense, a depressão, né? A depressão aqui que fica na planície do Pantanal. Aí temos aqui o Planalto Chapadas da Bacia do Paraná, o Rio Paraná aqui, ó. A depressão periférica e o Planalto e Serra do Atlântico Leste e Sudeste, as áreas mais altas aqui do Sudeste, tá? Aí, definido pelas cores, ó, tanto
Nos 3 mapas aí, a gente tem definido pelas cores, essas áreas aqui mais alaranjadas, digamos assim, temos os terrenos cristalinos, e nessas áreas em verde aqui, nós temos os terrenos sedimentares, ok? Aí, ó, só para a gente encerrar esse assunto, gente, temos aqui a questão do deslizamento de encostas. Aí, aqui tem um conceito, ó. O deslizamento é um fenômeno comum em áreas de relevo acidentado, sobretudo nas encostas. Quando a gente viu sobre a erosão antrópica, a gente viu que o homem ele faz, né, alterações aqui nas formas de relevo, e quando a chuva vem, né, as encostas elas estão, digamos que desprotegidas, e ela sai levando tudo. Então ocorre aí esses deslizamentos, tá? Então, ó, os motivos que desencadeiam esses processos estão ligados à forma de relevo e à estrutura geológica do terreno, além das ações humanas que intensificam os deslizamentos, retirada da cobertura vegetal de áreas de relevo acidentado e a construção de habitações em locais inadequados que oferecem condições propícias para o desenvolvimento desse fenômeno. Então, ó, quando a gente fala em deslizamentos, geralmente a gente está falando realmente dessas áreas, né, que o homem ele consegue alterar. A gente tem deslizamento em áreas que não tem construções? Tem. Só que aí, no caso, depende muito, gente, da questão do solo. A maior parte dos deslizamentos realmente ocorrem por causa da ação antrópica. O homem, ele tira a cobertura vegetal, ele começa a fazer construções de forma inadequada, e quando a chuva vem, a erosão pluvial realmente vai levando tudo. Aí, aqui nessa imagem, a gente tem um deslizamento no Morro do Carioca, em Angra dos Reis, em 1º de janeiro de 2010, né? Que no caso aqui, ó, vocês estão vendo algumas casas destruídas, que no caso aqui teve a erosão antrópica, né? O homem fez construções aqui, e depois a erosão pluvial, que no caso a chuva saiu levando tudo. Aí aqui, ó, em algumas regiões do Brasil, como no Sudeste, a predominância de clima tropical faz com que o verão tenha alto índice pluviométrico, que é o que a gente popularmente chama de chuvas de verão, tá? Aí é o que corresponde ao período chuvoso. Com isso, as encostas naturalmente seriam locais de risco, uma vez que estão sujeitas a deslizamentos de terra. Quando ocorrem as precipitações, o solo absorve uma parcela da água, enquanto outra parte fica encharcada e se locomove em forma de enxurrada pela superfície do terreno. A parte de água que se infiltra no solo acaba por encostar tipos de rochas impermeáveis que impedem a passagem da água, acumulando em um único local e saturando dessa forma o solo com umidade. O solo saturado, ou seja, muito úmido, né, gente? Não suporta o peso e as terras acabam deslizando por toda a encosta até a base dos morros. Então, essa saturação, né, deixando aqui o solo muito encharcado, uma hora, né, esse solo não aguenta essa saturação, não aguenta esse peso todo de água e ele sai realmente deslizando aqui devido à declividade, ok? Então, ó, nós encerramos dessa forma a unidade 3. Deixa eu só mostrar para vocês aqui algumas imagens, ó. A gente tem aqui as montanhas coloridas na China, certo? É muito visitada. É um ponto turístico realmente bem peculiar para quem gosta de natureza. A gente tem aqui o Monte Everest, que é o maior pico do planeta Terra, tá? Que é 8.848 metros. O Monte Everest, que fica lá na Cordilheira do Himalaia, na Ásia. E a gente tem aqui a maior depressão, que eu também falei para vocês na última aula, sobre o Mar Morto, tá? Que é a maior depressão, porque ela tem mais de 400 metros de altitude negativa, né? Abaixo do nível médio do mar. Então, aqui o Mar Morto, ó, que tem realmente esse nome devido a essa grande quantidade de sal. Então, a gente não tem condições realmente de ter vida aqui no Mar Morto. Além de lembrar vocês, né, que o Mar Morto, na verdade, é um grande lago, que é considerado um mar porque realmente recebe águas do Rio Jordão e também devido à sua grande extensão, certo? Então, ele tem um grande teor de sódio, tem uma grande salinidade e realmente não consegue ter vida e é a maior depressão aí do planeta Terra, tá? Maior depressão aí do relevo terrestre, o Mar Morto, com menos de 400 metros, ok? Então, pessoal, até a próxima aula, bons estudos e até a próxima aula com a unidade 4.